entrevistado hoje no programa Propostas para o Rio Grande é natural de Carazinho, ingressou na vida pública, na política, em 2000, quando foi eleito vereador mais jovem e mais votado do seu município, Carazinho. Em 2002, foi eleito deputado estadual, veio aqui para o parlamento. De 2008 a 2010, foi secretário de Desenvolvimento e Assuntos Internacionais no governo Ieda Crucius. Está comigo Márcio Biolk. Prazer recebê-lo. Prazer é meu. Prazer é meu. Bom, experiências então nesse período como parlamentar, já de início lá como vereador da sua cidade, depois aqui deputado estadual, entrando no terceiro mandato, e também como secretário. Então vamos ver como é que é as suas fases, né, na política. Vamos começar pelo início. Né? Como é que entrou a política na tua vida, considerando que o teu pai, né, de longa data, né, Oswaldo Biolk, como deputado federal, né, exerce um trabalho já importante no país. Na verdade, essa presença do pai foi algo que me trouxe para perto do contexto político, dessa convivência. Talvez até tenha servido para tirar um pouco daquela caricatura que se tem da política através da mídia, através daquele acompanhamento mais distante. Mas, de fato, a pressão maior para que eu me envolvesse não nasceu em casa. Né? Saiu do meu convívio social, pessoal, dos meus amigos. Na época eu morava em Carazinho e se aproximou uma eleição para vereador e começaram a dizer que eu deveria concorrer e ser candidato pelo fato de que eu conhecia todo mundo na cidade. Então não era algo tão concreto, material ou até programado, né? E aquilo me fez pensar no assunto. Eu até então tinha pavor de política. Eu vim assinar ficha no PMDB em 99, porque pela consideração pessoal ao senador Pedro Simon, meu pai nunca me convenceu a assinar ficha em partido. Um dia o senador insistiu para que eu assinasse e eu achei um ato valoroso se importar com essa assinatura, com a minha assinatura, com a minha filiação partidária, ele que teria muitas outras coisas para fazer. Então aceitei o convite, acabei assinando ficha no partido e claro que ali já houve uma pequena mobilização para tentar deflagrar, né, esse processo. Naquela oportunidade nós fizemos um evento e um jantar, estava o senador Simon, que foi o principal, talvez, mediador disso, né? O próprio Michel Temer também foi o abonador, junto com a bancada federal. Eu fui a Brasília fazer essa assinatura. Mas era para ser... Foi em Brasília? Fui, Era para ser uma assinatura, assim, talvez pelo fato de que era filho do deputado. E eu compreendo bem isso. Mas aí, em 2000, começaram essa cogitação e eu, ou infelizmente, ou felizmente, acabei aceitando. Concorri a vereador em Carazinho. Isso em 2000. Já 2000. 2000 eu concorri a vereador. Decidi ser candidato no último dia, porque, na verdade, eu tinha sido indicado pelo partido também a concorrer a vice-prefeito. E fui preterido na indicação do vice, porque a candidata na época achava que eu era muito novo e tal. E eu não vi problema nisso, acabei me motivando então para concorrer a vereador. E tu eras mesmo muito novo. E concorri a vereador, consegui fazer a minha campanha, uma campanha tranquila, uma campanha, eu diria assim, muito pessoal, né? O envolvimento meu foi um grande aprendizado, antes de qualquer sucesso eleitoral. A minha primeira candidatura foi uma candidatura que eu conhecia outras realidades. A minha família teve uma origem humilde, porque meu pai era padre e depois começou a advogar. E depois conseguiu se constituir em algumas áreas. Padre? Meu pai foi padre 10 anos. Né? Minha mãe foi aluna dele. Pô. Então é uma coisa um pouco atípica. Tem uma história interessante. É interessante, uma coisa um pouco atípica. E acabamos então vivendo um pouco daquilo que foi a maior dificuldade, depois o desenvolvimento profissional, os filhos testemunharam muito isso. Então, isso me trouxe sempre uma visão muito humana das coisas. Eu acho que todo mundo vale a mesma coisa. Alguns preceitos que hoje em dia já não é mais moda. Sim. Eu ainda tento preservar. Então, talvez por causa desse perfil, fui bem compreendido, fui eleito vereador, tive uma boa votação, mesmo novo, fiz um mandato com as deficiências de quem começa, com as virtudes também de quem começa. E pelo resultado eleitoral em 2000, em Carazinho, veio a ideia até pública assim de que a cidade poderia, então naquela época, eleger um deputado estadual. Como o meu pai era federal,
se entendia também que eu poderia ter mais chances. Ou seja, a minha eleição na primeira, eu fiz 10 mil votos em Carazinho e 25 mil votos fora. E eu reconheço que não era um voto de opção em quem era o melhor candidato. As pessoas estavam procurando uma candidatura viável para a cidade e para a região. E isso não tinha representação aqui. Não tinha. Nós ficamos 40 e poucos anos sem eleger um deputado. Que loucura. Então, isso foi algo que, para mim, eu sempre li de uma maneira muito fria. E consegui buscar o resultado positivo na eleição em 2002. A partir daí, acho que aí sim começa uma avaliação qualitativa do teu trabalho, né? Eu fiz meu primeiro mandato aqui na época do governo Rigoto, extremamente rico em aprendizagem. Eu considero muito a experiência das pessoas, porque eu cheguei aqui sem tê-la, né? Fui ter sido colega de um ex-governador, como foi o Jair Soares, convivi 4 anos com ele aqui na Assembleia, com o ex-prefeito de Porto Alegre, um líder partidário, como é o deputado Raul Ponte, meu colega, um amigo particular que tenho, e tantas outras figuras que eu enxergava quando eu era criança, eu acabei sentando do lado deles aqui na casa. E de partidos diferentes. De partidos diferentes, porque eu não... Muitas vezes opostos. Por talvez não ter sido forjado num seio partidário, eu não acredito em partido perfeito, né? E acho que, às vezes, a vida partidária te distancia da vida real, né? E eu vejo que reconheço em todos os partidos virtudes e defeitos, e nas pessoas que compõem esses partidos também. Eu não tenho nenhum receio neste mandato, por exemplo, né, que não pertenço à base do governo, em votar a favor de projetos que eu entenda que sejam positivos para o Rio Grande. Né? Como também nunca tive receio, exerci a função de líder do governo aqui durante um período, de ouvir a sugestão daquelas bancadas de oposição e incorporar de maneira material nos projetos e conseguir construir consensos, alternativas mais viáveis e muitas vezes melhorar as propostas que a gente debate aqui na casa. O parlamento, para mim, ele perdeu muito do seu capital político, não é porque a política está desgastada, é porque talvez o individualismo imperou em momentos em que deveriam ser construídos grandes entendimentos, em que as forças deveriam voltar para o mesmo lado. Eu trabalho dessa maneira. Hoje eu tenho a nítida compreensão do meu papel na Assembleia Legislativa. Fui eleito por uma circunstância um pouco familiar, um pouco geográfica, um pouco ideológica, um pouco partidária, mas sei por que permaneci aqui, pelo trabalho desenvolvido, né? E tenho um compromisso de fazer com que o meu custo para a sociedade seja um custo que valha a pena. Eu não quero ser um parasita do parlamento ou da política. Eu estou exercendo o meu 4º mandato, 3º na Assembleia, e no momento que eu perceber que não tiver mais a motivação para fazer isso da maneira que as pessoas precisam, né, eu vou voluntariamente deixar espaço para que outro faça. Sim. Eu faço política por opção, faço porque gosto, é um sacrifício um pouco... Existe uma cota de sacrifício pessoal, familiar, mas existe uma cota também de retribuição através do reconhecimento. Isso é algo que vale muito. E em 12 anos aí de vida pública, eu nunca tive sequer, até em momentos de confronto com posições impopulares que já tomei, né? Ou antagônicas, nunca me faltou respeito e compreensão daquilo que eu justificava os meus posicionamentos. Eu vejo isso como um certo equilíbrio que a política tem que ter, né? E a gente poder fazer com que também haja esse passado, essa experiência tem que servir para produzir no futuro. Ela não pode servir apenas para botar num currículo e se vangloriar de que assumiu tal posto, ou isso ou aquilo, até porque a autoridade não se faz em cargos, né? Com certeza existem vários anônimos aí que têm uma vitória em sua vida muito maior que a minha. Então eu entendo que eu devo sim fazer o meu trabalho de maneira compenetrada, e fazendo com que ele seja produtivo, que gere resultado para as pessoas. E aí sim, eu acho que eu vou estar realizando a minha satisfação pessoal e o desejo das pessoas que optaram por votar em mim nas eleições. Cada deputado tem, de alguma forma, a gente vai conhecendo um estilo diferente, né? Tem os seus partidos, tem a sua base ideológica, mas eu estou te vendo assim, com uma forma, com essa busca de resultados que tu coloca, com uma forma mais, talvez, prática, mais pragmática de fazer política. Né? Ver a ação e ver aonde que isso vai chegar. Talvez isso seja o teu papel aqui.
E eu concordo contigo, Zamansky. Talvez não seja uma maneira moderna, mas acho que é uma maneira atual de fazer política. Eu vejo a classificação entre aqui os blocos da casa, entre situação e oposição. Isso se concretizou num período que nós vivemos há 30 anos atrás, o período da ditadura, sem eleições diretas. Existia uma oposição ao sistema, né? Nós temos que saber fazer a leitura que essa oposição hoje não tem que ser uma oposição ao governo, e muito menos ao sistema político, né? Talvez ela esteja muito mais sendo identificada com também aquela bancada que vai exercer, aqueles parlamentares que vão exercer a função de fiscalização, né, de controle, que às vezes o deputado que está na situação do governo também faz, mas de uma maneira menos contundente, faz de uma maneira mais interna. E aqueles deputados que não têm esta possibilidade fazem isso externamente. E a sociedade precisa dessa pôr para fora, né, para poder tomar conhecimento. Então, todos têm aqui um papel importante. Eu acho que um parlamento ele se forma através dessa composição. São complementares. Não existe aqui um deputado melhor, um deputado pior. Aqui dentro não se faz um juízo de valor do seu trabalho, até porque existem nós temos deputados eleitos por vários motivos, né? Vários segmentos, movimentos, partidos, e das mais diversas naturezas, às vezes por uma questão religiosa, por um clube de futebol, por uma questão ideológica, por um projeto bem sucedido, por um histórico empresarial, por um currículo das mais diversas naturezas. Mas os grandes deputados, eles superam esse motivo, essa motivação inicial. Eu acho que é um processo vem bem mais além. É um processo de evolução que a gente tem que passar. Eu, particularmente, tento compreender isso a cada dia, né? Acho que, diferente de algumas outras áreas, o político tem que comprovar isso através de ações. Eu vou dar um exemplo. Agora, na semana passada, numa reunião da Comissão de Finanças, coube a mim relatar a indicação do presidente do Banrisul. Eu, como secretário de desenvolvimento, que fui 2 anos, tu acaba conhecendo um pouco o sistema financeiro, tive a oportunidade de ser presidente do Conselho de Administração da Caixa RS, que é a antiga Caixa Estadual, conselheiro do SEBRAE também, então tu começa a conviver um pouco com alguns setores. Eu fiz questão de fazer o relatório no mesmo dia. Não é o meu governo, não é uma indicação minha. Talvez o próprio indicado nem tenha conhecimento, né, disso que eu aqui estou expondo. Mas o que acontece? Eu acho que é um compromisso de fazer com que as coisas funcionem. Não precisa ser do governo ou ser do partido para querer que o Rio Grande do Sul vá para frente. Eu acho que a política, talvez até em função de uma mudança que houve no nosso ambiente econômico, isso afeta a maneira de ser das pessoas. Hoje existe um otimismo que há 10 anos não existia. Hoje existe um desejo de querer evoluir na sociedade brasileira, que há um tempo atrás não existia. Acho que isso é decorrência de um processo. Mas isso vai também afetando outras áreas. No futebol, vindo nomes que nós não pensávamos que poderiam retornar ao Brasil. Na área industrial, investimento, por exemplo, divagando aqui, né, de multinacionais trazendo carros importados, coisas para o Brasil, alternativa, porque é um mercado que está sendo visto de outra maneira. Né? No meio acadêmico, são pesquisas, é uma evolução que vai gerando. No meio político também tem que haver essa melhora. Né? Tem que haver fazer o download do que se vive hoje, sabe? Fazer com que o político consiga mudar um pouco a sua imagem, não para ficar bem com a sociedade, mas fazer com que ele tenha interesse nessa mudança, porque essa mudança só virá com a qualificação do seu trabalho. Eu acho que vai demorar mais que outros setores, mas aos poucos, se nós dermos exemplo, a gente pode resgatar um pouco daquele capital político pela importância que tem essa área. Né? Aí é quase uma teoria geral de Estado. Né? Nós não vivemos sem esse setor, que é regulador da nossa vida, e que, portanto, ele tem que funcionar bem. Se outras áreas já estão funcionando, porque a área política ela pode se dar o direito de não ir atrás, não buscar não descontar essa conta aí que ficou no passado. Eu acho que cabe às novas gerações fazer isso. Se não for diretamente pelas minhas mãos,
até parece que eu sou um idoso aos 31 anos falando Mas já isso, com experiência. Né? Mas se não for por mim, então que eu estimule outros a chegar, né, e poder realizar esse trabalho. E que preserve boas cabeças que estão há muito tempo na política, porque também não é terra arrasada. Claro. Eu mencionei alguns nomes e poderia ter mencionado outros. Em qualquer partido. Em qualquer partido. E para a gente encerrar agora esse bloco, a questão da ficha limpa, ficha suja, isso eu acho que está ajudando a essa depuração de alguma forma? Ajudou porque fez com que as pessoas olhassem esse quesito de uma maneira mais clara. Mas eu não acredito que a criterização por lei vai resolver o problema. Eu não acredito, porque, primeiro... Depende das pessoas no voto. Porque é o seguinte, mas se o problema está no Congresso, é lá que também se estipula o critério para a solução. Não funciona realizar e fiscalizar. Tem que ser corpos diferentes, pessoas distintas. Acho que a lei da ficha limpa veio bem, mas eu nunca depositei nela a esperança de que ela possa efetivamente limpar a política brasileira. Isso vai ser feito através da cultura, através não da partidarização, da politização das pessoas. Nós vivemos numa democracia ainda recente, um pouco jovem, um país também com uma história bem menor do que outros, e evoluímos bastante nesses últimos anos. Eu acho que... Porque às vezes um ato isolado contamina. A parte vira o todo, muitas vezes, quando ela é negativa, né? Agora, e a imprensa, e eu faço parte dela, nós trabalhamos com a exceção. E aí acabamos valorizando essa exceção. Claro. Agora não temos culpa de que essa exceção exista. Né? É o papel da imprensa, né? Ela tem que apontar aquilo que deve ser apontado. Então, acho que quem não cometeu o erro e trabalha da maneira correta, e com toda a modéstia, bem à parte, eu me considero uma dessas pessoas, tem que saber compreender isso. E está valendo a pena. E saber entender. E está valendo a pena. Então isso que é mais importante a gente deixar como exemplo. Estamos encerrando o primeiro bloco do programa Propostas para o Rio Grande, hoje com o deputado estadual Márcio Biol, que voltamos daqui a pouco.